Ontem, domingo, 8 de março de 2020, pudemos ver mais um capítulo do show de horrores do Fantástico da Rede Globo. Nesse vídeo, meus amigos, nós vamos tratar de dois assuntos: das declarações de Regina Duarte, que assumiu a pasta da cultura do governo Bolsonaro e foi para a Rede Globo atacar os seguidores, os apoiadores do governo. Esqueceu de falar, teve uma oportunidade de ouro de falar do Zé de Abreu, seu colega de trabalho, mas não falou. E também vamos falar a respeito do caso do Drauzio Varela, que abraçou a detenta Suzy. Transsexual é um detalhe, porque o que aconteceu de fato é que ela foi presa, ele ou ela, não sei, foi presa por ter assassinado ou estuprado uma criança de 9 anos de idade. E a família teve o seu corpo, o corpo da criança entregue praticamente em estado de decomposição já. Mas com o aval do Fantástico, Drauzio Varela soltou uma nota de esclarecimento em cima dela que nós vamos desenvolver o assunto. Aspas para o Drauzio Varela. Há mais de 30 anos frequento presídios, onde trato de saúde de detentos e detentas. Em todos os lugares em que pratico a medicina, seja no meu consultório ou nas penitenciárias, não pergunto sobre o que o meu paciente possa ter feito de errado. Sigo essa conduta para que meu julgamento pessoal não me impeça de cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. No meu trabalho na televisão, sigo os mesmos princípios. No caso da reportagem veiculada pelo Fantástico na semana passada, 1º de março, não perguntei nada a respeito dos delitos cometidos pelas entrevistadas. Sou médico, não juiz. Pois bem, a gente já começa lembrando que na própria matéria, na hora que vem um personagem, uma figura lá chamada Lola, o próprio Drauzio narra, preso por roubo. Será que realmente Drauzio Varela e a equipe da produção ali não sabia qual era o crime da Suzy? Agora vamos mais a fundo. O problema, meus amigos, é que a imagem, a matéria, o conteúdo foi vendido como se ela fosse um anjo, como se fosse uma vítima, a ponto de, entre tantas e tantas coisas, além de vaquinha e outras coisas que foram geradas a partir desta matéria, para vocês terem uma ideia, ela recebeu mais de 200 cartas. Dentre elas, cartas feitas numa escola, na qual a professora pediu para os alunos menores de idade escreverem cartas para a Suzy. Será que esses alunos, os pais dos alunos, até mesmo a professora, teria a mesma ação se soubesse que a Suzy está ali encarcerada porque assassinou uma criança de 9 anos, assassinou e estuprou uma criança de 9 anos? Ninguém levantou a questão de que será que a Suzy não recebe visita há 8 anos, nem mesmo da família, justamente porque nem a própria família compactua com os crimes que ela cometeu? E aí a gente vê na internet, meus amigos, os irônicos, os isentões, os hipócritas, que falam que Jesus Cristo perdoou a todos e que Drauzio Varela teve praticamente uma atitude como a de Jesus. E essas pessoas que fazem isso, que falam isso, são as pessoas que usam o nome de Cristo em vão, porque elas mesmas não acreditam em Cristo e em seus ensinamentos. Cristo nos deu o ensinamento de perdoar e realmente devemos perdoar toda e qualquer pessoa. Isso é um ensinamento, uma atitude divina. E eu também aqui não vou aproveitar o vídeo, usar como subterfúgio o fato de sermos pecadores para justificar o não perdão. Não é esse o ponto que eu quero abordar com vocês. O problema dessa questão não está no gesto de perdão, mas sim de esconder o fato do real crime, do real pecado da Suzy. E transformá-la, glamorizar a figura de uma criminosa como essa. Tentam dizer que ela é uma vítima só porque ela é uma transexual. Pra gente pouco importa.
Para uma pessoa em sã consciência, pouco importa qual a opção ou o gênero da pessoa, não importa. Importa o que ela fez. E o Drauzio, ele camufla o seu erro dizendo que ele é médico e não juiz. Mas neste trabalho que ele desenvolveu, ele foi jornalista, repórter, sei lá o que foi. Ele não foi atender, ele não foi fazer uma consulta médica. Não. Ele foi fazer uma matéria jornalística de dimensões nacionais. Ele tem que prezar, ele e sua equipe, a Rede Globo, o Fantástico, precisa prezar pela realidade das informações, pela verdade. Não induzir os seus espectadores a sentir e pensar em algo deturpado por uma omissão de um fato tão importante como este. Essa Suzy está presa porque ela cometeu um crime bárbaro de uma criança indefesa. Não dá nem para comentar sobre isso. E eu quero manter a calma. Eu gostaria muito de, quando o crime da Marielle Franco for elucidado, se Drauzio Varela e o Fantástico vão até o criminoso, o executor da Marielle Franco, dar um abraço a ele e mostrar as mazelas do presídio que ele, se a justiça for feita, oferecer a ele. Será que as mesmas pessoas que defendem hoje essa Suzy defenderão os assassinos da Marielle Franco? O problema, meus amigos, não é a ideia, não é o raciocínio, não é a reflexão sobre o assunto. O problema é onde ela reside. Essas mesmas pessoas que criticaram, as pessoas que se colocaram contra a Rede Globo por conta dessa matéria, são as mesmas pessoas que terão uma atitude contrária se porventura for elucidado o caso da Marielle Franco. Única e exclusivamente porque a Marielle Franco foi uma pessoa que estava com a sua posição política no espectro político na esquerda. Então é um julgamento seletivo, é um perdão seletivo. Isso é uma tremenda de uma hipocrisia e de uma extrema importância, porque manipula a cabeça das pessoas que assistem esse tipo de matéria. Como eu disse, quantas e quantas pessoas choraram no caso da Suzy, mas não sabiam que de fato ela estava lá, repito, por conta desse crime bárbaro que ela cometeu contra uma criança. A mídia precisa abordar não a realidade dos criminosos, sim a realidade das vítimas. Por quê? Porque cargas d'água não foram atrás das vítimas dessas pessoas que estão presas. Será que a família da pobre criança que foi assassinada gostou de ver essa matéria? Está de acordo, compactua com tudo aquilo que foi dito na matéria da Rede Globo? E por fim, no próprio Fantástico, a dona Regina Duarte, que assumiu a pasta da cultura, vai lá e me diz que antes mesmo de assumir o seu trabalho, teve que ficar apagando incêndios causados por notícias falsas e intrigas de pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Regina Duarte, a senhora é apoiadora do Bolsonaro. Esses incêndios que a senhora se refere, entendam, quem pôs o fogo foi a senhora. A senhora retirou da presidência da Funarte o Dante Mantovani. E eu vou deixar aqui na descrição uma publicação que ele fez na sua rede social, dizendo de alguns feitos em 90 dias de trabalho. Se a senhora realmente estivesse engajada em fazer alguma coisa de bom para o Brasil, a senhora teria aproveitado o talento do Dante, analisado ao menos tudo que ele fez em 90 dias, que nunca na história da Funarte ninguém que esteve à frente fez. E a senhora também poderia ter aproveitado, dona Regina Duarte, o momento de estar ali na Rede Globo, sua casa por tantos e tantos anos, e levantado
uma questão de extrema importância, que é do machismo, que o Zé de Abreu, ator contratado da Globo, praticou contra a senhora, dona Regina. Mesmo as pessoas que te criticaram, te defenderam quando o Zé de Abreu disse que a senhora não é mulher e muito menos humana, única e exclusivamente pelo fato de ter uma vagina. A senhora, segundo o Zé de Abreu, é uma fascista. E fascista, segundo ele, deve ser tratada no cuspe. A sua entrevista seria muito melhor aproveitada, de muito mais valor, se a senhora tivesse abordado esses ataques que foram coordenados por pessoas como Zé de Abreu. Mas não. O que a senhora fez foi tentar se defender de uma manifestação espontânea de pessoas que não concordaram com a sua atitude de exonerar pessoas que são de direita, apoiadores de Bolsonaro, para colocar pessoas que têm posicionamento político de esquerda. Eu aqui no canal disse que não imaginava, quando a senhora foi chamada, convidada para assumir a pasta da cultura, que eu não imaginava que a senhora faria grandes estragos, porque teria um certo limite de atuação no que diz respeito a tuas atividades. Eu me enganei. Pelo que eu sei, pelo que eu estou observando, a senhora tem limites muito mais distantes do que eu imaginava para atuar nessa pasta da cultura. E só por essa entrevista que a senhora fez, eu sou um que levanto a bandeira agora, a hashtag Fora Regina. Não serve, não agrega em nada a tua figura na nossa guerra política no Brasil. Tamo junto.